Setsu era um Nichiemo super poderoso que, depois de ser Isekai'd pela segunda vez, decide esconder seus poderes para reviver cada clichê Isekai com suas colegas atraentes. No entanto, seu plano é arruinado porque o continente está em guerra, estragando seus planos de construir um harém. Era o fim do dia escolar, e Setsu estava sentado à sua mesa olhando pela janela, até que uma garota chamada Yui veio falar com ele. Ele disse a ela para parar de ser tão gentil com ele para que os outros alunos não começassem a espalhar rumores sobre eles. No entanto, Yui disse que não se importava porque eles eram amigos de infância. Setsu tentou fazê-la ver a razão, mas ela o ignorou e tocou em seu cabelo, dizendo que estava muito comprido e o fazia parecer um delinquente. Yui se ofereceu para cortá-lo, assim como fazia quando eram mais jovens, e ele aceitou. Depois disso, ele se voltou para a janela e se perguntou como estava o outro mundo, fazendo. Nesse momento, tudo ficou mergulhado na escuridão, e um grande círculo mágico brilhante apareceu no meio da sala de aula. Enquanto os outros alunos estavam surtando com a situação, Setsu sorriu bem quando foram envolvidos pela luz. Logo se encontraram em um campo aberto, e enquanto os outros perguntavam-se onde estavam, Setsu reconheceu o lugar e não pôde esconder sua alegria. No entanto, foi de curta duração quando notaram um grupo de homens armados não identificados se aproximando, e pela aparência deles, Setsu percebeu que eram usuários de magia. Os outros alunos fugiram com medo, e Yui, que pensava ser a protagonista principal, abraçou Setsu tentando usar seu corpo como um escudo de carne para protegê-lo. No entanto, Setsu nem piscou quando usou o dedo para parar a arma e mandar o homem voando. Yui soltou, então ele a puxou enquanto corria em direção aos outros. Yui olhou para as mãos dadas e sentiu um frio na barriga, mas quando levantou o olhar chamou a atenção de Setsu para o exército que se aproximava. Neste ponto, os estudantes haviam parado de correr e o exército passou por eles e atacou os homens armadurados, a quem referiram como demônios. Enquanto se escondia com os outros estudantes, Setsu se perguntou por que a guerra com os demônios ainda estava acontecendo, mas de repente sentiu uma aura estranha que o fez se perguntar se a magia nos demônios era uma maldição. Enquanto apertava o peito, uma cavaleira de cabelos azuis se aproximou deles em um cavalo e lhes disse para irem para um lugar seguro, pois o campo de batalha não era lugar para eles. Ela foi acompanhada por um homem de cabelo loiro, e junto com outros soldados, avançaram para a batalha e derrubaram o inimigo. Após a batalha, os estudantes foram apresentados ao rei, que os acolheu no reino de Destinia, e informou que eles eram heróis convocados para defendê-los. Ele disse que o reino estava em guerra com demônios, e assim como há 5 anos, heróis foram convocados para salvá-los. Ele afirmou que era destino, mas os alunos pareceram confusos. Então a princesa explicou que durante a guerra, 5 anos atrás, um herói havia sido convocado de outro mundo, e ele conseguiu trazer paz ao mundo deles. Ela lhes disse que entendia a confusão, mas implorou para que ajudassem a salvar o reino, o que fez os estudantes se perguntarem se a mulher delirante achava que eles eram a Liga da Justiça. No entanto, como seriam expulsos do palácio, não tiveram escolha senão concordar. E ao saírem da sala do trono, Setsu prometeu a Yui que a manteria segura. No dia seguinte, os alunos começaram seu treinamento para se tornarem heróis, e quando tentaram usar magia, Yui foi a única que conseguiu usar fogo. Setsu os observava de longe e ficou impressionado com as habilidades dela, mas decidiu explorar os terrenos do castelo quando encontrou a garota de cabelo azul. Ele a chamou de Elka, e ela perguntou por que ele estava sendo tão formal com ela, apesar de ela ser sua superior hierárquica. Mas Setsu sorriu e disse que não dava a mínima para o título dela, e disse que ela deveria tratá-lo com respeito. Elka afirmou que a atitude convencida dele lembrava um herói que ela conheceu 5 anos atrás, mas disse a ele para voltar ao treinamento, ou ela teria que forçá-lo a fazê-lo. Ele então a desafiou a fazer o seu melhor, então Elka puxou sua espada de treino de madeira e tentou atacá-lo, mas ele se esquivou para o lado. Quando ela caiu para frente, ele bateu nos bolinhos de arroz dela, o que fez a cavaleira pervertida se contorcer de prazer e cair aos pés dele enquanto o recebia. Ele pediu para ela se levantar, mas ela se ofereceu para ser sua cadeira, e quando ele se sentou nela, ela perguntou se ele tinha perdido peso. Ele respondeu dizendo que seu novo corpo foi construído de forma diferente, e a chamou de estranha por conseguir notar isso. Elka disse que lhe dava prazer servi-lo de qualquer maneira que importasse, e enquanto falava, o cavaleiro de cabelo loiro se aproximou deles e perguntou à garota maluca o que ela estava fazendo. Elka disse ao cavaleiro, a quem ela se referiu como Glenn, que a pessoa sentada sobre ela era Setsu, e ele acreditou porque Elka não se comportaria assim com ninguém além de Setsu. Animados, Glenn e Elka correram para a sala de poções de Thea para informá-la do retorno de Setsu, mas ela já sabia que ele estava de volta porque havia sentido sua magia. Dentro da sala, Glenn notou a expressão de Setsu e perguntou qual era o problema, mas Thea rapidamente percebeu que tinha a ver com a guerra contra os demônios, e ele confirmou. Elka então lhe disse que eles também tinham perguntas para ele e sugeriu que fossem para outro lugar para conversar. Eles foram para as muralhas do castelo e lá Elka perguntou a Setsu como ele conseguiu voltar, mas antes que ele pudesse responder, Glenn perguntou por que ele parecia um baterista gótico e por que ele desapareceu logo após a batalha com Toma.
Setsu afirmou que não fazia ideia do que aconteceu e, enquanto falava, lembrou-se de sua luta com Toma, que aconteceu bem onde estavam. Setsu então lhes disse que renasceu em um mundo diferente com todas as suas memórias e poder mágico intactos. Ele também disse que não fazia ideia de como ele e toda a sua turma foram convocados, o que fez Elka dizer que não parecia coincidência que eles apareceram bem quando as guerras começaram novamente. Setsu então perguntou o que aconteceu com Toma, dizendo que ele poderia estar por trás da guerra. Thea perguntou se os demônios estavam sendo controlados por uma maldição e Setsu disse que sentiu isso na magia deles. Ele acrescentou que a única pessoa capaz de fazer algo assim era Toma. Então Elka explicou que eles tinham procurado por Toma da mesma forma que tinham procurado por ele, mas não havia vestígios para provar que ele estava vivo ou morto. Thea então teorizou que se Setsu estava vivo, era muito provável que Toma também estivesse. Nesse momento, um soldado correu em direção a eles para informar Glein que sua presença era necessária pelo rei, então ele foi embora. Na sala do trono, o rei declarou guerra aos demônios, mas Glein objetou dizendo que precisavam exercer paciência porque o emissário que enviaram ao continente dos demônios não havia mandado notícias. Ele acrescentou que não podiam agir cegamente porque não tinham ideia do que estava acontecendo, mas a princesa argumentou que os demônios os haviam atacado, sem provocação. Ela disse que os novos heróis sendo convocados na época da invasão significava que a justiça estava do lado deles. O rei então disse que jamais deveriam ter ouvido as palavras dos heróis 5 anos atrás e feito paz com os demônios. Em algum momento daquela noite, Yui estava praticando sua magia quando Setsu se aproximou dela. Ele disse a ela que tinha visto suas tentativas mais cedo naquele dia e disse que ela tinha talento para a magia. Yui ficou tímida e tentou desviar o assunto, mas de repente ficou séria, o que fez Setsu perguntar qual era o problema. Yui perguntou se todo o treino deles era para machucar alguém, e perguntou por que alguém iria à guerra. Mas Setsu não respondeu a sua pergunta. Vendo que não obteria uma resposta, Yui prometeu treiná-la para que ela pudesse protegê-lo. Mais tarde naquela noite, Setsu e seus amigos se reuniram novamente na muralha do castelo, e Glenn informou que conseguiu ganhar tempo com a desculpa de que os heróis precisavam de mais treinamento, mas disse que não havia como parar a guerra iminente. Setsu disse a ele que estava tudo bem e anunciou que iria sair para parar a guerra sozinho. Seus amigos insistiram em acompanhá-lo, mas Setsu recusou, dizendo que se Toma estivesse realmente por trás de todo o problema, eles precisariam ficar para proteger o reino quando a hora chegasse. Elka tentou argumentar, mas ele a lembrou que eles eram seus guardas e tinham que fazer o que ele mandasse. No dia seguinte, Setsu e seus amigos entraram sorrateiramente no castelo usando um feitiço de invisibilidade, mas perceberam que o palácio estava cheio de guardas e isso poderia atrapalhar sua missão. Então Elka se ofereceu para ir à frente. A situação lembrou Setsu dos tempos em que exploravam calabouços, e assim que Thea comentou como Elka sempre usava violência para resolver as coisas, eles a ouviram nocautear um guarda. Eles se encontraram com ela, e Gelin enfiou o homem em uma caixa fora da sala de armazenamento para que ninguém o encontrasse. Elka conseguiu destrancar a porta, e quando entraram, Setsu pegou sua espada, Kuromaru. Logo ouviram as vozes de alguns guardas do lado de fora e perceberam que o guarda tinha sido descoberto, o que levou ao bloqueio do castelo. Glein ofereceu-se para ganhar algum tempo para Setsu escapar, e Thea ofereceu ajuda, enquanto dizia a Elka para ir com Setsu porque ela só chamaria atenção para eles. Elka tentou argumentar, mas Setsu a puxou, dizendo que ela teria sua chance quando precisassem dos serviços de um palhaço. Do lado de fora dos portões do castelo, Elka prometeu ganhar tempo até Setsu voltar e, assim que estavam falando, Yui correu em direção a eles. Ela perguntou para onde ele estava indo, então ele explicou que era a segunda vez que tinha sido convocado para este mundo, e por causa disso, ele tinha que encontrar um velho amigo para poder acabar com a guerra. Como uma namorada pegajosa, Yui disse-lhe para levá-la junto, mas Setsu disse que não precisava do traseiro fraco dela o atrasando. Yui disse a ele que entendia e pediu para ele fechar os olhos, então ele ficou vermelho pensando que ia receber um beijo, mas em vez disso, ela usou sua mágica para cortar o cabelo dele. Ele ficou impressionado que ela conseguia usar tanto magia de vento quanto de fogo, e Yui prometeu ficar mais forte para poder protegê-lo. Setsu então despediu-se das duas garotas e partiu em sua jornada para salvar o reino. Em outro lugar, uma jovem chamada Huri observava enquanto seu avô discutia com um cliente sobre a venda de uma peça de joalheria para ele. Huri foi até ele e perguntou se o cliente era um problema, e seu avô disse que sim. O cliente não podia acreditar que o velho o tinha chamado assim, mas deixou passar e perguntou quanto ele aceitaria pela joia de novo. No entanto, o velho lhe disse que o troco dele não valia nada, e que mesmo se ele esvaziasse a conta bancária, nunca conseguiria pagar por ela. Enquanto o velho falava, o cliente jogou uma bolsa de moedas de ouro na mesa, e o velho avarento imediatamente vendeu o item para ele. Quando o cliente saiu, Huri perguntou ao avô por que ele concordou em vender as joias depois de afirmar que o orgulho era tudo para um artesão. Então, o avô explicou que o orgulho era realmente tudo para eles.
Mas quando se tratava de dinheiro, era preciso trazer à tona seu caranguejo rico interior, porque o dinheiro era tudo. Anos depois, Huri tinha acabado de enterrar seu avô antes de partir em uma jornada para entregar seu último trabalho a um cliente. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigia sua carroça em direção ao destino, ela foi atacada por um porco feio com olhos vermelhos brilhantes. O porco virou a carroça e mandou tanto ela quanto suas mercadorias pelos ares. Huri apressou-se para pegar a caixa que caiu da sua bolsa e esqueceu totalmente que o Sr. Pixon ainda queria lutar com ela. Quando finalmente se virou, o porco estava cara a cara com ela, e em vez de correr gritando, ela estupidamente tentou argumentar com ele. Não sendo de falar muito, o Sr. Pixon rosnou em seu rosto e tentou comê-la, mas antes que pudesse, Setsu o cortou. Ele perguntou se ela estava bem, mas Huri perguntou se ele queria dinheiro em troca de salvar sua vida. Ela admitiu que não tinha dinheiro, mas disse que iria pagá-lo assim que entregasse bens. Setsu afirmou que não era um herói freelancer, mas ela insistiu, dizendo que seu avô lhe ensinou a pagar tudo com dinheiro. Então Setsu estendeu a mão para ajudá-la a levantar-se e disse que o velho era um pedaço de lixo. Huri olhou para ele e lembrou-se do cliente que uma vez discutiu com seu avô. Notando seu olhar, Setsu perguntou se estava tudo bem, e ela disse que sim, antes de aceitar sua ajuda. Ele então perguntou por que ela estava transportando mercadorias sem um guarda, e ela admitiu que estava com pressa, por isso não conseguiu contratar alguém. Ele disse para ela ter cuidado, dizendo que dinheiro não era tudo, e quando tentou ir embora, ela o chamou de volta e perguntou se ele seria seu guarda-costas. Setsu recusou porque tinha tarefas a fazer, mas ela insistiu, dizendo que precisava entregar um pacote importante, então ele teve pena dela e concordou em acompanhá-la até a cidade mais próxima. Logo chegaram à cidade portuária, onde Huri lhe disse que tinha contratado um navio para levá-la ao continente demônico. Mas quando chegaram ao navio, o capitão lhe disse que não estava indo para lá. Huri ficou chocada, então Setsu explicou que com a guerra acontecendo, não havia como ela conseguir passagem para o continente demoníaco. Ela se recusou a desistir e foi perguntar a todos os donos de navios se eles a levariam ao seu destino, mas cada vez era recusada. Cansado de assistir a sua cena patética, Setsu se levantou de onde estava sentado para ir até ela, mas parou quando a viu conversando com alguns militares. Polícia. Os homens se apresentaram como cavaleiros de desetnia e explicaram que estavam realizando inspeções, então pediram a ela que mostrasse seus documentos de identificação. Depois que ela entregou os documentos, eles pediram para que ela mostrasse o que havia em sua bolsa, mas ela recusou, dizendo que era sua mercadoria preciosa. Um dos homens argumentou que, se era mercadoria, ela não tinha necessidade de escondê-la, enquanto o outro anunciou que confiscariam a bolsa. Quando ele estava prestes a pegar a bolsa dela, Setsu afastou sua mão com um tapa e perguntou se eles tinham uma autorização para revistá-la. Um dos cavaleiros perguntou quem ele era, e Setsu disse que ele era seu guarda, o que fez o líder deles perguntar por que um mero aventureiro ousava desafiá-los. Eles ameaçaram sacar a espada, o que fez Setsu segurar a sua, dizendo para sacarem a deles se tivessem coragem. A pequena discussão deles atraiu uma multidão, e as pessoas não pareciam satisfeitas em ver os cavaleiros importunando pessoas inocentes. A atenção fez o líder ordenar que recuassem, mas antes de irem embora, um deles se virou e avisou Setsu para tomar cuidado, como em um filme de gangues. Enquanto Setsu se perguntava como Elka e Glim conseguiam manter idiotas como aquele sob controle, Huri pulou nele com lágrimas nos olhos enquanto o agradecia. Mais tarde naquela noite, enquanto comiam, Setsu perguntou o que ela planejava fazer, já que não conseguia encontrar um navio para levá-la ao continente demoníaco. Então ela revelou que continuaria procurando e, se fosse inútil, talvez comprasse um navio inteiro para si. Setsu apontou que ela era literalmente uma rata de igreja desfavorecida, então não havia como isso ser possível. No entanto, vê-la deprimida fez com que ele revelasse que a deixaria acompanhá-lo, já que estavam indo na mesma direção. Isso a deixou empolgada e ela perguntou quanto ele cobraria, mas ele disse que sua única condição era que ela descansasse em uma pousada à noite. Ela tentou argumentar, mas ele se recusou a aceitar um não como resposta, então ela acabou concordando com o plano dele com a condição de dividirem a conta. Mais tarde naquela noite, quando chegou a vez dela tomar banho, Huri entregou-lhe o pacote, pedindo-lhe que o segurasse. Setsu perguntou se ela tinha certeza de deixá-lo com ele, e Huri o assegurou de que estava tudo bem. Então ela abriu a caixa para revelar um broche que Setsu reconheceu. Ela explicou que era o último trabalho de seu avô, e contou a ele que seu avô era um joalheiro famoso. Ela disse que um dia alguém veio pedir para que o broche fosse consertado, e mesmo doente, o avô dela fez questão de terminar o trabalho e confiou-o a ela. Huri acrescentou que, como aprendiz do avô, era seu dever entregar o broche, então quando Setsu o pegou, ela saiu e disse para ele não roubar o dinheiro dela. Sozinho no quarto, Setsu abriu a caixa e tocou a pedra no broche, que brilhou como uma confirmação de que era o mesmo que ele havia encantado anos atrás. Enquanto dormiam naquela noite, os cavaleiros vieram à pousada procurando por eles. Ficou claro que os mesquinhos vieram para acertar as contas, porque disseram ao estalajadeiro que eles eram espiões do reino dos demônios.
Felizmente, Setsu percebeu a presença deles, e quando os guardas entraram no quarto, já estavam se esgueirando pelas janelas. Os guardas ficaram surpresos e foram atrás dos dois, que perseguiram pela cidade até serem encurralados à beira do mar. Vendo que estavam ferrados, Huri perguntou se ele ia dividir o mar como Moisés. Os cavaleiros logo os alcançaram e pediram para Setsu se render, mas ele os provocou, dizendo que se tivessem coragem, deveriam vir pegá-los. Huri perguntou por que ele estava provocando eles, mas ele disse que era hora de ir, e a levantou mais uma vez. Setsu virou-se em direção ao mar e saltou da borda do muro. Então Huri gritou de surpresa, e estava certa de que morreriam até que um dragão marinho saiu da água para Setsu pousar. Ele chamou o dragão de Levia e pediu desculpas por chamá-la tão tarde, mas prometeu explicar tudo depois que os levasse ao continente demoníaco. O dragão soltou um grito alto e começou a se mover, deixando para trás os 3 cavaleiros atônitos. Enquanto se moviam pelo mar, Huri percebeu que o dragão era Leviatã, o deus do mar, e se perguntou quem era Setsu para ter tal conexão com o deus do mar. Logo, eles puderam ver a costa do continente demoníaco, mas quando aterrissaram, um animado Setsu e uma preocupada Huri assistiram enquanto Levia lutava contra uma lula gigante. Setsu torceu por Levia enquanto desfrutava do confronto kaiju, e quando ela pediu ajuda a ele apenas riu de toda a tinta que a lula borrifou nela. Quando a luta terminou, Levia assumiu sua forma humana, e Setsu a apresentou a Huri. O dragão altivo e poderoso disse a Huri que ela deveria se sentir honrada por estar na presença de um deus antes de se virar para Setsu e perguntar por que ele não a tinha ajudado. Setsu disse a ela que acreditava que ela se sairia bem sozinha e acrescentou que também estava empolgado para assistir a uma batalha de kaiju de perto. Levia não podia acreditar em sua audácia e disse que ele devia ter nervos de aço porque ele desapareceu por 5 anos só para ligar para ela no meio da noite, usá-la como navio, e agora a deixou para lutar contra uma lula estúpida. Antes que Setsu pudesse responder, Huri chamou a atenção deles e perguntou o que eles queriam fazer com a lula gigante. Então Levia disse que Setsu iria lidar com isso. Ele acabou fazendo lula frita com os restos da lula, e enquanto comiam, Levia apontou para as montanhas e disse que era lá que ficava o castelo do Senhor dos Demônios. Setsu então disse a Huri que ele também tinha negócios com a pessoa para quem ela deveria entregar o pacote, e Levia disse que lembrava Desas mencionar que estava mandando consertar seu broche, o que fez uma surpresa Huri perguntar como Levia conhecia Desas Deus Sireno. Levia explicou a Huri que Desas era a própria Senhor das Trevas, chocando Huri tanto que ela ficou pálida como o papel. Levia então anunciou que seu trabalho estava terminado e levantou-se para ir embora, mas Setsu perguntou se ela não iria se juntar a eles. Ele queria que se encontrassem com Desas juntos, mas Levia apontou seu garfo para ele ao acusá-lo de ser ingrato, mesmo ela tendo mantido sua promessa de manter a paz no mar. Ela estava irritada por ele vê-la apenas como um Uber grátis, e pelo fato de que ele trouxe outra mulher com ele, mas ainda queria que ela tolerasse a audácia dele. Assim que Setsu tentou justificar sua falta de consideração, ele sentiu um puxão em sua camisa. Quando ele se virou, viu 3 crianças demônios, e uma delas perguntou se eles estavam tendo uma briga de amantes. Outro disse-lhe que, como homem, ele tinha que se desculpar primeiro, não importava o que acontecesse. E o último disse que Setsu era muito obtuso e estúpido para entender as mulheres. Sentimentos. Cansado de ser repreendido por crianças pequenas, Setsu encheu suas bocas com anéis de lula. As crianças gostaram tanto dele que correram em círculos ao redor dele, pedindo para ele fazer alguns para seus pais. E para o horror de Setsu, Lívia lhes disse que tinham muita lula sobrando, então ele faria o suficiente para todos. Assim, as crianças ajudaram Setsu a levar a lula para a vila, enquanto cantavam Anéis de Lula, animadamente. Enquanto isso, na aldeia, os adultos lamentaram sua incapacidade de pescar por causa das lulas. E para piorar, os comerciantes humanos pararam de vir fornecer coisas por causa da guerra. Eles tinham certeza de que ficariam sem comida porque não podiam pescar. Então um deles sugeriu que toda a aldeia saísse para lutar contra a lula. Nesse momento, Setsu os interrompeu e perguntou se poderia deixar os restos da sua lula ali, porque ele a cozinharia em breve. Os adultos ficaram tão surpresos que a lula monstruosa voltou como comida, e para mostrar sua gratidão a Lívia, fizeram uma grande festa e a alimentaram com sua melhor comida e bebida. Do seu assento no palco, Lívia provocou Setsu, que estava trazendo à tona seu lado Anthony, Gordon. Ele então fez um espetáculo de fatiar a lula, antes de jogá-la na panela para cozinhar. Do topo de uma colina, o chefe da guarda pessoal do Senhor Demônio, Vlad, viu as luzes na aldeia e pensou que estavam sendo atacados por humanos. Então ele puxou sua espada e correu para a aldeia. Na aldeia, Lívia se aproximou de Huri, que agiu como se estivesse bêbada. E quando Lívia perguntou se ela estava, Huri garantiu que só tinha bebido suco. Huri então convidou Lívia para sentar e conversar com ela, e enquanto se sentava, Huri perguntou como ela conhecia Setsu. Lívia contou que durante a guerra, Setsu tentou atravessar o oceano sem permissão, então ela lutou contra ele, e quando perdeu, ele exigiu que ela o ajudasse a terminar a guerra e a arrastou por aí.
Mas a verdadeira verdade é que ela tinha ficado fora de controle, e Setsu a fez voltar à razão. Quando Huri perguntou como eles conheceram o Senhor Demônio, Livia referiu-se a Setsu como o herói, e foi aí que Huri percebeu que ela estava viajando com o herói de Destinia o tempo todo. Então, ela começou a surtar ao se perguntar por que ele concordou em ser seu guarda. Então Livia explicou que Setsu costuma ser modesto, e que ela tem certeza de que ele secretamente gosta de surfistas lolis. Huri então deduziu que a razão de haver menos acidentes no mar era por causa de Livia, o que ela confirmou dizendo que prometeu a Setsu manter a paz no mar. Ela então se virou para observar Setsu enquanto ele vendia a lula, e pela maneira como ela o olhou, Huri concluiu que ela estava apaixonada por Setsu. Livia negou dizendo que não havia como uma deusa se apaixonar por um simples humano, e isso provava que ela não estava acompanhando Zeus e seus irmãos. Nesse momento, Vlad rompeu pela parede do palco perguntando se todos estavam bem, mas logo percebeu que estava exagerando. Mais tarde, Livia estava sentada comendo peixe com Huri dormindo em seu colo quando Vlad se aproximou dela e pediu desculpas pelo seu comportamento irracional mais cedo. Enquanto ele falava com ela, Setsu se juntou a eles e perguntou por que ele estava fora tão tarde. Então Vlad disse que estava procurando por Livia, mas que ficou surpreso ao encontrá-la com o herói desaparecido. Ele então implorou a ambos para salvarem o Senhor dos Demônios, o que o surpreendeu. Vlad sentou e explicou que Dezas ia se casar com um homem chamado Terran Schneider, que estava tentando ganhar o controle do reino através de uma maldição. Setsu afirmou que Dezas era forte o suficiente para se livrar da maioria das maldições, mas Vlad explicou que Terran havia trazido um colar poderosamente amaldiçoado em vez de um anel. Enquanto Setsu ponderava que tipo de maldição era forte o suficiente para que nem mesmo Dezas pudesse resistir, Vlad perguntou se ele estava ciente da guerra que começou há um mês depois que os humanos os atacaram. Quando ele percebeu o rosto surpreso de Setsu, ele lhe disse que uma vila costeira havia sido atacada por soldados em armaduras maciças, e eles até deixaram a bandeira do país para trás. Indo mais longe, ele explicou que o Senhor dos Demônios havia enviado emissários para a nação humana, mas eles ainda não tinham retornado. Assim, Terran aproveitou a oportunidade para propor uma forma de acabar com a guerra. Setsu perguntou se ele era poderoso o suficiente para parar a guerra, e Vlad disse que o homem era insanamente rico. Setsu ainda estava confuso, então Huri explicou que Terran era o comerciante mais rico do mundo e o chefe da Terran Trading Company. Vlad acrescentou que Terran controlava toda a riqueza do mundo, e como tanto os humanos quanto os demônios precisavam dele para travar uma guerra entre continentes, ele acreditava que poderia acabar com a guerra. Setsu então perguntou se Dezas estava disposta a se tornar escrava apenas para parar a guerra, e quando Vlad disse sim, ele o segurou pela gola e perguntou se os generais estavam de acordo com a líder se vendendo para salvá-los. Vlad argumentou que eles estavam dispostos a lutar até o último homem, mas foi interrompido por Livia, que disse que a razão pela qual Dezas estava agindo de maneira estranha era porque ela estava cumprindo a promessa que fez a Setsu de manter a paz. Ela então levantou-se e disse a ele que a determinação de Dezas era a razão pela qual eles tinham que salvá-la. Enquanto Setsu e Livia corriam em direção ao castelo de Dezas, foram cercados por monstros, e enquanto Livia os combatia, lembraram que Vlad os havia alertado que Terran estava cercado por guardas habilidosos, e que todos os caminhos que levavam ao castelo estavam infestados de monstros. Ele disse a Setsu para tentar conservar seu poder mágico, então Livia se ofereceu para assumir o dever de erradicação de monstros, e Vlad os agradeceu. Setsu então disse a Livia que estava pegando o caminho mais curto até o castelo e perguntou se suas pernas finas de peixe conseguiriam acompanhar. Mas Livia disse para ele não subestimá-la, então os dois partiram. Depois de cuidar dos monstros, Livia perguntou qual era o plano de ação deles. Então Setsu revelou que o único plano era parar o casamento estúpido e dar uma surra em Terran. Em seguida, Livia perguntou como ele conseguiria parar a guerra sem o sujeito rico, e Setsu disse que suspeitava que Terran estava por trás disso. Ele explicou que da mesma forma que os demônios acreditavam que os humanos atacaram primeiro, os humanos acreditavam que os demônios atacaram primeiro. Ele disse que também viu um grupo de homens armados atacar Destinia, mas tinha certeza de que um manipulador estava puxando as cordas em algum lugar. Ele acrescentou que era estranho que, enquanto ambos os lados achavam que foram atacados primeiro, um cara suspeito com um colar amaldiçoado apareceu tentando vender paz. Livia perguntou se Terran poderia ser o mentor, e Setsu disse que duvidava, mas tinha certeza de que Terran sabia quem era. A conversa deles foi logo interrompida por alguns monstros, que Livia derrotou facilmente. E enquanto continuavam sua jornada para o castelo do Senhor dos Demônios, ela pensou em quanto sua vida havia mudado desde que conheceu Setsu. Há 20 anos, Dezas lutou contra Setsu e perdeu, mas em vez de acabar com ela, ele ofereceu sua amizade e deu-lhe um broche para selar sua amizade.
Meses depois, Vlad informou a ela que Setsu havia desaparecido e que nem mesmo o reino de Destinia sabia onde ele estava. Desas levantou-se da sua mesa e caminhou para ficar ao lado da janela. E enquanto olhava pela janela, prometeu a si mesma manter a paz entre humanos e demônios. Ela então se virou para Vlad e disse-lhe para garantir que o tratado de paz fosse mantido, não importando o que acontecesse ao que ele prometeu fazê-lo. Um mês antes de Setsu ser convocado, enquanto Desas caminhava por sua cidade com Vlad, o broche que Setsu lhe havia dado no passado quebrou de repente. Vlad disse que conhecia um joalheiro habilidoso em Destinia e ofereceu-se para enviá-lo a ele para reparos. Dias depois, numa noite chuvosa, um soldado correu até o escritório de Desas para informá-la de que o exército destiano os havia invadido e que uma batalha feroz estava em curso fora da cidade. Isso fez Vlad questionar o Tratado de Paz, mas Desas lhe disse para não tirar conclusões precipitadas sem conhecer toda a verdade. Ela se virou para os dois demônios à sua direita e ordenou que fossem ao reino de Destinia investigar, pois tudo lhe parecia suspeito. Enquanto isso, no castelo, Vlad veio informar Desas que Terran queria falar com ela, e ela pediu para deixá-lo entrar. Quando estavam ambos sentados, ele disse a ela que desejava usar o poder de sua companhia comercial para ajudar a acabar com a guerra. Desas perguntou o que ele queria em troca, e ele disse que queria que ela se tornasse sua esposa porque era o solteiro mais indesejado do mundo, e queria provar que ainda podia conquistar uma gata incrível. Um dos seus homens entregou-lhe uma caixa e a colocou sobre a mesa, revelando um colar no qual jurariam seu amor. Os generais de Desas reconheceram que estava impregnado com uma maldição de servidão, e Desas perguntou onde ele tinha encontrado um objeto tão poderoso. No entanto, Terran explicou que ele tinha feito grandes esforços para consegui-lo em nome de seu amor por ela. Vlad interrompeu a conversa e implorou a Desas que rejeitasse seu plano ridículo, mas ela o interrompeu e disse a Terran que lhe desse tempo para pensar nisso. Acabou. Terran disse para ela não se apressar, mas lembrou que ela não tinha muito tempo antes de sair. Mais tarde, enquanto Desas estava em seu escritório pensando, Vlad entrou e disse que ela não precisava aceitar a proposta estúpida de Terran, porque seu exército estava pronto para lutar por ela. Mas Desas disse que não poderia recusar a oferta porque isso os beneficiava. Mais tarde naquela noite, dentro da carruagem de Terran, ele disse ao homem encapuzado que Desas era tão fácil de enganar. Ele disse que ajudar nos esquemas deles através da sua companhia de comércio era uma boa ideia, e que já que agora tinham controle sobre o reino demoníaco, não havia necessidade de prolongar a guerra. Ele perguntou se devia retirar os soldados mágicos, mas o homem disse que não precisava fazer isso. Mas Terran perguntou por quê. Ele explicou que era a vontade de seu mestre. O dia do casamento chegou, e enquanto Desas estava diante do altar de frente para Terran, o sacerdote pediu-lhes que trocassem seus votos de amor. Terran então tirou o colar da caixa e declarou que com o poder de sua empresa e do reino demoníaco, ele traria paz ao mundo, e pediu a seus aliados que jurassem lealdade a ele, o novo senhor dos demônios. Ele se virou para Desas e pediu que ela jurasse seu amor eterno por ele, mas ela hesitou até vislumbrar Setsu em sua mente. Quando ele estava prestes a colocar o colar em seu pescoço, Desas desejou poder ver Setsu uma última vez, e como uma resposta às suas orações, Setsu fez uma entrada à la Batman pela janela, fazendo com que todos os presentes fugissem da capela. Ele pousou na frente de Desas e disse que ele era seu cavaleiro de armadura brilhante que tinha vindo para salvá-la. O covarde Terran exigiu saber quem era Setsu, mas ele apenas o lançou um olhar mortal, o que fez Terran ordenar que seus guardas atacassem. Eles fizeram o que lhes foi ordenado, mas Lívia os derrotou usando sua magia de água, e quando Desas olhou em sua direção, ela disse a ela que branco não era sua cor. Lívia então se preparou para enfrentar Terran, mas ele fugiu enquanto o misterioso homem encapuzado a atacou com uma habilidade que ele chamou de golpe sombrio. Lívia tentou se esquivar, mas ele a manteve no lugar e lhe disse que ela não era o Aquaman, então ela deveria se limitar a lutar dentro do oceano. Ele então tentou esfaqueá-la com suas sombras, mas Setsu as cortou antes que chegassem até ela. O homem procurou por ele, mas não percebeu que Setsu apareceu atrás dele até ser chutado para o outro lado da capela. Ele se aproximou do homem, que ficou surpreso ao ver Setsu, mas mencionou que seu mestre ficaria feliz em receber tais notícias e tentou esfaqueá-lo com suas sombras, mas Setsu as pegou e as cortou. O cara pulou no ar e começou a atirar nele, mas Setsu as bloqueou e apareceu atrás dele antes de chutá-lo para uma pilar. Setsu perguntou por que ele não estava revidando, então ele explicou que resolveriam suas contas mais tarde porque ele tinha que ir relatar ao seu mestre, e antes que Setsu pudesse reagir, ele quebrou a parede e escapou. Imediatamente, uma excitada Desas abraçou Setsu dizendo que sentiu saudades e perguntou por que ele havia partido sem ela. Setsu disse que era uma longa história, mas que estava feliz por ela estar bem e a abraçou. Lívia logo interrompeu o momento romântico deles e apontou para os guardas que tinha derrubado. Quando Setsu foi verificá-los, eles desapareceram, então Desas apontou que eram soldados mágicos feitos de maldições. Setsu então notou o colar que Terran tinha trazido e disse que tinha certeza de que Tomo estava por trás de tudo enquanto o quebrava em pedaços.
Desas afirmou que já suspeitava que Tomo estava por trás de tudo, e como ele acabou de confirmar suas suspeitas, ela iria ajudá-lo. Setsu disse a ela que a deixaria lidar com as coisas em seu reino enquanto ele fosse visitar o rei dos homens besta, Regulus, porque não tinha certeza do que Tomo havia planejado. Lívia então perguntou se eles iam embora imediatamente porque estava cansada de lutar o dia todo e ainda não estava pronta para ser usada como um navio. Nesse momento, Huri e Vlad chegaram e, enquanto Vlad reclamava do estado do castelo, Huri correu até Setsu e entregou o pacote dizendo que ele deveria ser o único a dar para Desas. Então Setsu pegou do pacote e colocou o broche no lugar apropriado no pescoço de Desas. Mais tarde, enquanto os demônios limpavam a bagunça causada pela luta, Desas expressou seu desejo de acompanhar Setsu, mas explicou que não podia deixar seu reino desacompanhado. Então Setsu a assegurou que quando tudo estivesse... Por fim, ele a levaria para onde ela quisesse ir. No entanto, um ciumento Vlad apontou que a paz não era desculpa para um governante abandonar seu reino, e isso fez Lívia dizer a ele para começar a assumir suas responsabilidades e parar de deixar tudo para Desas resolver. Huri então anunciou que Desas lhe deu permissão para abrir uma loja no reino demoníaco, o que fez Setsu perguntar a Desas se ela tinha certeza de sua decisão. Desas assegurou a ele que Huri merecia sua loja porque havia devolvido seu broche precioso em segurança. Vlad então agradeceu a Setsu por sua ajuda e prometeu vir em seu auxílio, caso ele precisasse de ajuda. Setsu agradeceu a ele e saiu com Lívia, enquanto Desas chamou por ele dizendo que ele deveria garantir que voltasse para ela inteiro. No passado, um jovem Setsu foi apresentado a Yui, que o convidou para brincar com ela, mas ele recusou dizendo que estava muito quente. Com o passar do tempo, ele começou a gostar dela, e os dois passaram a maior parte do tempo juntos. Um dia, no caminho de volta da escola, Yui parou em um cartaz com anúncios de uma academia de estudos. Então, ela perguntou a Setsu se ela precisava frequentar uma escola assim para poder estudar no mesmo colégio que ele. Setsu não respondeu e apenas olhou para o cartaz, então ela desviou e pediu para ele se apressar porque precisava preparar o jantar. Quando chegaram aos degraus do prédio do apartamento, Yui parou embaixo e perguntou a Setsu o que ele achava sobre a afirmação que ela fez antes. Setsu disse a ela para desistir de sonhos tão inúteis, pois ela não era exatamente a mais esperta, o que deixou Yui chateada. Então ela saiu correndo. Ela eventualmente se juntou à academia, mas quando os resultados do exame simulado saíram, ela descobriu que seus esforços tinham sido em vão porque teve um desempenho ruim. Enquanto caminhava para casa naquela noite, foi parada por um grupo de homens que a aconselharam a desistir da escola, dizendo que se divertiria mais se saísse com eles. Eles a cercaram, tentando convencê-la a ir com eles, mas Setsu chegou naquele momento e disse que, se eles estavam desesperados para transar, podiam começar um relacionamento amoroso com as próprias mãos direitas. Quando Yui reconheceu sua presença, os caras foram embora e ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Mas, em vez de responder a pergunta dela, Setsu perguntou qual era o plano dela. Ele lhe disse que os caras estavam certos e que ela deveria desistir porque era incapaz de passar nos exames. No entanto, ela lhe disse que mesmo que todos achassem que ela era burra como um jumento, ela queria frequentar o mesmo ensino médio que ele. E enquanto Setsu a observava lutar para segurar as lágrimas, ele deu um tapinha em sua cabeça e disse que, já que ela estava determinada a ficar ao seu lado, ele a ajudaria. De volta ao presente, os estudantes estavam praticando magia de combate sob a orientação de Elka. Ela percebeu que Yui estava se saindo muito bem, e como esperado, deu a ela o discurso habitual de validação para fazê-la se sentir bem. Após o treinamento, enquanto os outros se retiraram para seus quartos, Yui se aproximou de Elka e Glenn para pedir um treinamento especial. Mais tarde naquela noite, Elka a levou até o topo das muralhas do castelo, e enquanto observavam a cidade, Elka explicou que Setsu havia criado um mundo pacífico, e enquanto falavam, ele provavelmente estava lutando por eles para manter essa paz. Ela acrescentou que, como companheiros dele, eles estavam mantendo-se alertas para poder ajudá-lo quando chegasse a hora. Yui admitiu que, embora estivesse determinado a ficar ao lado de Setsu, era fraca demais para estar ao lado dele, então apontou seu cajado para Elka e as duas começaram a lutar. E quando Elka recuou, ela reconheceu a força de Yui, mas disse que havia algo que ela não tinha. Ela então levou Yui a um esgoto infestado de monstros que era usado como campo de treinamento final para soldados. Quando pararam, um monstro crocodilo saiu da água assustando Yui, mas Elka lembrou-a que não era hora nem lugar para agir como uma patética fracote. Yui se aproximou do monstro com medo e Elka disse-lhe para se preparar porque era mais forte do que pensava. Yui então usou seu bastão para lançar uma bola de fogo que o envolveu em chamas. Então, ela se virou empolgada para Elka, mas Elka disse-lhe para não baixar a guarda. Quando ela se virou, o monstro tinha se erguido completamente e tentou atacá-la, mas Yui colocou seu cajado em sua boca, então ele arranhou seu braço. Em vez disso, Elka gritou para ela aproveitar a oportunidade para atacar, então ela lançou com uma bola de fogo que o fez voar. No entanto, o monstro ainda estava vivo e Elka disse para ela acabar com ele. Mas quando hesitou, Elka explicou que na guerra ela deve matar o inimigo, ou ela e seus amigos correm o risco de ser morta.
Ela explicou que se quisesse proteger aqueles que amava, tinha que ser capaz de tirar vidas, mas era essa determinação que faltava em Yui. As palavras dela fizeram Yui lembrar-se da batalha que ocorreu no dia em que chegaram, e enquanto ela observava, Elka usou sua magia de gelo para matar o monstro antes de partir. Então foi verificar como estava Yui, e, após curar seu ferimento, disse que Elka estava errada por lançá-la de repente em uma batalha real. Mas Yui a defendeu dizendo que ela tinha pedido por isso. Thea explicou que Elka foi dura com ela porque queria tratá-la como uma igual, após o que ela perguntou por que ela queria estar perto de Setsu a todo custo, mesmo sabendo que isso a colocaria em risco. Yui lhe disse que era porque Setsu a ajudara durante toda a sua vida, então ela queria retribuir o favor tornando-se alguém em quem ele pudesse confiar. Thea desejou-lhe boa sorte, e quando saiu do quarto de Yui, disse a Elka que estava esperando do lado de fora, para não se preocupar porque Yui era forte. Ela disse que já sabia disso, mas estava preocupada que, se lutasse junto com eles, poderia ter que enfrentar muitas situações perigosas. Mais tarde naquela noite, Glenn encontrou Yui sozinha em um canto, e quando foi falar com ela, ele disse que hesitar em tirar uma vida era natural. Yui perguntou como ele criou a determinação para lutar, então ele revelou que preferia fazer seu inimigo sofrer em vez de ver as pessoas ao seu redor sofrerem. Ele explicou que era isso que funcionava para ele, e disse que ela precisava encontrar o que funcionava para ela. Quando Glenn a deixou sozinha, Yui se perguntou o que poderia fazer para ser fiel a si mesma, mesmo querendo lutar. Durante a próxima sessão de treinamento, a magia de fogo dela brilhou mais forte e intensa, deixando um buraco no chão e surpreendendo a todos. Naquela noite, Yui levou Elka ao esgoto e pediu-lhe que observasse sua determinação. Então, desta vez, quando o monstro surgiu, ela o derrubou com uma grande bola de fogo. Elka ficou impressionada, mas Yui fez questão de esclarecer que ela não matou o monstro, apenas o incapacitou. Ela disse que estava determinada a nunca tirar uma vida, mas garantiria que nunca perderia também. Elka sorriu e disse que era a mesma coisa que Setsu diria, mas lembrou que ela precisaria de uma quantidade incrível de poder para realizar o que pretendia. Então Yui prometeu ficar mais forte para proteger todos que ela amava. Dias depois, Glenn reuniu os alunos para anunciar que o rei havia emitido um decreto e que em breve iriam para o continente demoníaco. Ele disse para se prepararem física e mentalmente antes de dispensá-los. Os alunos saíram da sala do trono, mas Yui ficou para trás e juntou-se aos amigos de Setsu no topo das escadas. Enquanto isso, no continente demoníaco, Setsu e Lévia pegaram carona em uma carroça. E enquanto a carroça avançava, Setsu perguntou a Lévia que estava ocupada enchendo a boca com biscoitos porque ela estava tão relaxada. A despreocupada deusa disse a ele que não tinham nada a fazer além de relaxar até chegarem ao continente dos homens besta. Lévia lembrou a ele que, assim que saíssem da carroça, ela estaria de serviço no barco, então ele não tinha direito de reclamar. Cetus argumentou que a guerra havia impedido os barcos de saírem e perguntou por que ela não poderia usar magia de teletransporte para tornar a jornada mais rápida. No entanto, Lévia disse que a magia de teletransporte era um incômodo, que levava anos para dominar e exigia uma grande quantidade de poder mágico. Ela então disse que precisava ser devidamente compensada por ajudá-lo e estendeu a mão para pegar a caixa de biscoitos dele. No entanto, a carroça parou de repente e duas garotas demônios entraram na parte de trás com eles. Quando Setsu viu a garota mais velha, ele ficou surpreso. E quando Lévia perguntou se ele a conhecia, Setsu chamou a garota de chorona Alice. A carroça continuou se movendo e Setsu apresentou a garota como Alice Eiffel, explicando que viajaram juntos por um tempo na última vez que ele foi convocado. Mas Alice afirmou que ela era, na verdade, sua melhor aluna. Embora ele negue isso, Alice lembrou-lhe que ele a ensinava os fundamentos do combate todas as noites, o que fez Lévia perguntar em que tipo de atividades noturnas estavam envolvidos. Antes que ele pudesse responder, a segunda garota os interrompeu, o que levou Lévia a perguntar quem ela era. Então, Alice a apresentou como Emil, que acrescentou ser sua irmãzinha. Alice então perguntou onde ele esteve nos últimos 5 anos, então Setsu explicou tudo. E após sua história, ele convidou Alice para acompanhá-lo como nos velhos tempos, mas ela recusou o convite dizendo que tinha um problema para resolver. Quando Amel mencionou que era culpa dela, Alice explicou que estava aceitando trabalhos para derrotar monstros como parte de seu treinamento. E um dia, ela aceitou um trabalho para matar um dragão para uma aldeia. Enquanto falava, teve um flashback de como conheceu Amel na aldeia. Enquanto compartilhavam uma refeição, Emil revelou que não era daquela aldeia, mas o homem que chamava de irmão a encontrou há 2 anos e a acolheu em sua casa. Ela disse a Alice que desde que o dragão apareceu, não tinha visto o irmão, então estava completamente sozinha. Depois de ouvi-la, Alice disse que, uma vez resolvido o problema com o dragão, planejava se estabelecer na aldeia, pois estava cansada de se mudar de um lugar para outro. Amel ficou tão feliz e se ofereceu para acomodá-la,
Então elas tinham uma relação de irmãs mais velhas bem cedo. De volta ao presente, Setsu perguntou se o dragão tinha matado o irmão de Amel, mas Alice disse que não era o caso. Ela explicou que toda vez que o dragão atacava, os aldeões desapareciam, mas sempre que o dragão ia embora, não encontravam nenhum sinal de luta ou batalha. Ela explicou ainda que, como pensava que era um ataque normal de dragão, deu um passo ousado e desativou as proteções para poder atrair o dragão e eliminá-lo de uma vez por todas. Mas quando o dragão veio, ela lutou com ele, apenas para que ele desaparecesse quando ela tentou persegui-lo. Alice narrou como ela voltou para a aldeia, mas quando chegou lá, os aldeões restantes tinham desaparecido e apenas Amel permanecia. Então ela decidiu levá-la consigo, e foi assim que elas encontraram Setsu e Lévia. Ela então perguntou a Setsu se a situação lhe parecia familiar, mas ele disse que era a primeira vez que ouvia falar de um dragão sequestrador. No entanto, ele estava disposto a ajudar, e como Lévia estava a bordo, Amel ficou tão feliz que os agradeceu, mas se referiu especificamente a Lévia como Sra. Setsu, o que fez o deus engasgar. À medida que a jornada continuava, Lévia inventava teorias estúpidas sobre como os aldeões tinham se transformado em zumbis. Setsu apontou que, se esse fosse o caso, a aldeia não estaria vazia, então a Sabe-Tudo poderia assumir que eram zumbis de ar que se tornaram invisíveis, provando mais uma vez que o cérebro dela era composto principalmente de água salgada. Setsu então pede para ela explicar o envolvimento do dragão, ao que ela responde dizendo que o dragão também era um zumbi. E isso fez Cetus dar um tapa na cabeça dela e dizer à deusa idiota que ela precisava drenar a água do mar que estava afetando seus processos de pensamento o mais rápido possível. Lévia não estava pronta para desistir, então ela assumiu que provavelmente era uma sereia, pois sereias eram conhecidas por atrair pessoas para a morte cantando. No entanto, Setsu lembrou-a de que a aldeia ficava em uma montanha. Lévia argumentou que a sereia poderia ser uma amante de comida que por acaso vivia ali, e justo quando ele estava começando a entender o ponto de vista dela, Amel apontou que criaturas do mar tinham um cheiro peculiar. Quando olharam para ela, ela cobriu a boca antes de dizer que a colônia de peixe podre da Lévia não era tão ruim, fazendo-a cheirar a si mesma. Ignorando ambas, Setsu disse que o culpado era sem dúvida um alienígena, mas as meninas nunca tinham ouvido falar de alienígenas, então ele explicou que eram criaturas que vinham da lua em discos voadores para sequestrar humanos. Antes que ele pudesse completar sua explicação, Lévia deu um tapa na ideia delirante que ele tinha na cabeça imediatamente. Lévia então perguntou por que o dragão não usou magia para fazer Alice desaparecer, mas sua carroça parou e o condutor disse que não poderiam continuar até que a água assentasse. Lévia pergunta a Alice o que ela faria depois de chegar à cidade, então ela disse que voltaria para a vila para encontrar mais pistas. Isso levou Setsu a perguntar por que o dragão continuava atacando repetidamente, então Lévia deduziu que ele poderia ter sido atraído por magia e explicou que magia densa atraía monstros, então, se alguém tentasse usar magia poderosa dentro da vila, monstros poderiam ser atraídos para ela. Setsu então perguntou sobre a probabilidade de os aldeões serem transportados usando magia de teletransporte, já que estavam presumindo que magia estava envolvida. Sua teoria era que o dragão apareceu após as pessoas terem desaparecido, por isso não havia sinais de luta. Com a explicação dele, Alice propôs que a única opção seria procurar o usuário da magia que deve estar por perto, então Setsu disse a ela para perguntar ao usuário pessoalmente. Ele acrescentou que a magia de transferência requeria anos de prática, e 2 anos atrás, Amélie não estava na aldeia, então era seguro dizer que ela demorou a dominar isso. Amélie argumentou que era inocente, e Alice a defendeu, dizendo que ela também era uma vítima. Setsu lembrou-a de que foi ela quem mencionou que os monstros marinhos tinham um cheiro único, o que significava que mesmo com a habilidade de Lévia de mascarar seu poder, ela ainda conseguiu perceber que ela era do mar. Foi quando Amélie de repente se transformou de uma garotinha assustada em um dragão inteiro e os atacou, mas eles desviou. Setsu e Lévia a enfrentaram, mas Alice, por outro lado, parecia abatida porque anteriormente tinha se orgulhado de ser a melhor aluna de Setsu, mas não conseguiu resolver o problema bem diante dos seus olhos. Setsu a chamou, interrompendo sua autocomiseração, e disse para ela provar seu valor, então ela investiu contra o dragão. Setsu deu apoio a ela, e quando o dragão escorregou, Lévia canalizou água em sua espada, que ele usou para golpear o dragão, permitindo que Alice o apunhalasse e o destruísse, fazendo-o desaparecer em pequenas bolas de luz. Mais tarde, enquanto Lévia e Setsu navegavam rumo ao continente dos Homens-Besta, ela perguntou se Alice ficaria bem sozinha, mas Setsu a tranquilizou, dizendo que com o dragão derrotado, ela saberia o que fazer. De volta à aldeia, Alice foi à casa de Amélie e, enquanto olhava ao redor, ouviu a voz de Amélie atrás dela, o que a assustou. Quando ela se virou, viu-a parada na entrada com alguns monstros atrás dela. Amélie revelou que tinha transformado os aldeões em bonecos mágicos porque eles precisavam de soldados mágicos para a guerra. Ela então se apresentou como Melior, a mestra dos monstros, um nome que foi dado a ela por Thoma.
Dias depois, no continente dos Homens Besta, na cidade de Lepor, uma jovem garota fera, a quem os aldeões se referiam como Shironeko, estava passando pela cidade quando alguns aldeões a pararam e lhe deram um pouco de comida. Itens. Ela agradeceu, mas disse que era demais, porém eles insistiram que era o mínimo que podiam fazer para agradecê-la por ajudar com as cadeias de suprimento. Eles lembraram que ela precisava cuidar da irmãzinha, então Shironeko agradeceu e foi para casa. Quando finalmente chegou em casa, encontrou sua irmã Mineko, que acabara de acordar. Mas quando ela se virou para pegar algo, sua irmã começou a tossir, então ela rapidamente pegou um remédio e deu para ela beber. Mineko pediu desculpas, mas Shironeko a abraçou e prometeu encontrar uma forma de curá-la. Enquanto isso, Setsu e Lívia tinham chegado ao continente e estavam tentando conseguir um barco, mas o barqueiro mandou-os se perderem. Setsu até piorou a situação ao dizer que ficaria feliz em andar nas costas do homem para chegar ao destino. Então o homem chamou de filho da mãe rude. Ele então virou-se para Lívia e disse-lhe que ela teria que fazer o trabalho em vez disso, mas o deus do mar tinha se cansado de ser usado como uma balsa. Então Setsu pediu desculpas por ser um idiota insensível, após o que Lívia lhe disse que, se ele a deixasse descansar até o dia seguinte, ela o carregaria com prazer. No entanto, o barqueiro disse que um barco estaria disponível até lá, o que deixou Lívia furiosa. Para acalmá-la, Setsu sugeriu que eles comessem algo e encontrassem uma hospedaria para passar a noite. Em algum lugar da cidade, Shironeko foi a uma loja buscar o remédio da irmã e agradeceu à lojista, que disse que era o mínimo que podia fazer por ela. A mulher então disse a ela que tinha outro trabalho para ela e entregou alguns panfletos, um dos quais tinha a foto de Setsu. Shironeko perguntou se era outro assassinato e a mulher lhe disse que se ela completasse o trabalho, seria paga tão bem que nunca mais precisaria trabalhar. Shironeko estava prestes a dizer mais quando a porta se abriu e Setsu e Lívia entraram na loja. Então ela rapidamente se escondeu atrás da dona e cobriu-se com o capuz. A dona os cumprimentou e perguntou se estavam procurando um lugar para ficar, ao que eles responderam que sim. Shironeko aproveitou a oportunidade para sair do lugar, mas certificou-se de dar uma boa olhada no... duas. Mais tarde naquela noite, enquanto jantava com a irmã, Shironeko informou-a que tinha mais um trabalho para terminar, então ela deveria ir para a cama sem ela. De volta à pousada, Setsu e Lívia dormiam profundamente quando o proprietário deixou Shironeko entrar. Ela então se esgueirou para o quarto de Setsu, mas quando o atacou, percebeu que eles haviam lançado um feitiço de ilusão e Setsu apareceu atrás dela antes de chutá-la pela janela. Quando ele pulou, perguntou se ela era uma das pessoas de Tomar, mas ela afirmou que não fazia ideia de quem ele era, e que tudo o que sabia era que tinha que tirar a vida dele. Shironeko então fez uma transformação parcial em besta e atirou uma bola de fogo nele, mas Setsu a surpreendeu cortando-a ao meio. Quando ela tentou se afastar, ele avançou e a esbofeteou em uma barraca, o que a desmaiou. Quando Setsu e Lívia se aproximaram dela, perceberam que ela estava brilhando. Então Lívia perguntou se era magia de maldição, e Setsu confirmou. Quando Shironeko acordou, ela estava de volta em casa, mas Setsu e Lívia estavam lá também. Ela se levantou imediatamente e tentou atacar, mas foi detida pela irmã, que disse que Setsu a havia encontrado inconsciente e a trouxe para casa. Shironeko sabia que aquilo era uma mentira descarada, mas Setsu sinalizou para ela ficar quieta. Ele disse que entendia que ela assumia trabalhos perigosos para ajudar a irmã, mas afirmou que a irmã não estava doente. Ele então se aproximou de Minako e usou um feitiço de luz no colar dela, que liberou uma aura escura chocando as duas garotas. Então Setsu explicou que era uma maldição poderosa. Lívia tentou mencionar Tomar de novo, mas ele a interrompeu, dizendo que precisavam encontrar uma maneira de salvar Minako. Shironeko implorou para que ele salvasse sua irmã, dizendo que faria qualquer coisa que ele pedisse se fizesse isso, mas Setsu assegurou-lhe que sua irmã ficaria bem. Ele se virou para Minako e disse para ela deitar antes de invocar uma espada que chamou de Gluttony, a qual ordenou para devorar a maldição. Enquanto fazia isso, o estalajadeiro jogou uma lâmina em Setsu, mas Shironeko se colocou na frente dele e foi atingida. A mulher chamou-a de vergonha e disse que levaria Setsu com ela, mas Lívia usou um feitiço de água para afastá-la. Ela disse que era falta de educação ignorar alguém. Então Setsu perguntou se ela poderia lidar com ela, porque era muito forte. Lívia disse a ele para não esquecer quem ela era e prosseguiu para lutar contra a mulher, que criou clones de sombra e tentou atacar. No entanto, Lívia usou água do mar para derrotá-los antes de dar o golpe final na mulher. Ela então perguntou o que Tomar estava buscando e prometeu deixá-la viver se ela contasse o que sabia, mas a mulher disse que implorar por sua vida estava abaixo dela. Shironeko juntou-se a eles e perguntou por que ela estava vivendo uma vida assim, mas a mulher disse que ela era uma fraca patética que não conseguia executar uma tarefa simples como acabar com um herói decadente. Lívia disse para ela calar essa boca venenosa, mas ela riu e revelou que o objetivo de Tomar era se tornar um deus e destruir todas as espécies do mundo. Embora Lívia afirmasse que não era possível, ela disse que nada era impossível para Tomar antes de quebrar uma joia que a envolveu em uma luz brilhante. E quando a luz desapareceu, ela se foi.
Shironeko estava olhando para o local vazio com lágrimas nos olhos quando Minako correu até ela e as duas irmãs se abraçaram enquanto choravam, enquanto Setsu segurava o colar de Minako e dizia que era o mesmo que Turan queria dar a Desas. No dia seguinte, Livia reclamou de como estava cansada enquanto desciam o rio em um barco. Enquanto conversavam, Setsu percebeu Shironeko e Minako paradas à beira do rio e pediu ao barqueiro que parasse ao lado delas. As duas garotas imploraram a Setsu que as levasse junto, dizendo que se ele fosse lutar, elas seriam de grande ajuda. Mas Setsu primeiro se voltou para Livia, que assentiu com aprovação. Então ele disse às garotas que elas poderiam se juntar a eles. Em Regdon, a capital dos Homens-Fera, o rei estava em uma reunião com seus generais, que estavam em desacordo entre si sobre sua posição em relação à guerra em andamento. Enquanto os generais discutiam como velhas comadres, o rei chamou a atenção de Ho por um som que ele ouviu e ela correu. Enquanto isso, fora do castelo, Setsu estava tentando convencer os guardas de que conhecia o rei pessoalmente, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Shironeko e Minako tentaram ajudar, mas não adiantou, e justamente quando Setsu decidiu que invadiria, ele notou Ho caindo do topo do castelo gritando seu nome. Ela aterrissou nos guardas, nocauteando-os antes de abraçar Setsu, dizendo que sentiu falta ele. Enquanto o abraçava, ela liberou suas garras, mas Setsu foi rápido e a derrubou. Ho disse que não esperava menos do seu futuro mestre, mas Setsu disse que preferia adotar um gambá a ser seu mestre. Enquanto os dois discutiam, Shironeko e Minako se perguntaram se Ho era a filha do Rei das Feras. Enquanto caminhavam lado a lado, Ho perguntou por que ele não veio vê-la quando voltou, e Setsu disse que muitas coisas aconteceram enquanto acariciava o queixo dela. Então Minako disse para eles arranjarem um quarto, pois seus hormônios estavam sufocando todos. Antes de chegarem à porta, ela se abriu de repente e um animado Regulus pulou em Setsu, que o derrubou. As garotas ficaram observando maravilhadas porque não podiam acreditar que o seu grandioso rei acabou de ser derrotado por um insignificante humano. Quando Setsu olhou para dentro da sala do trono, ele notou que os generais estavam desmaiados e disse que algumas coisas nunca mudavam. Trono. Dentro da sala do trono, o rei declarou que teria um duelo, e em seguida, uma festa para celebrar o retorno de Setsu. Mas Setsu disse que tinha assuntos urgentes a discutir com ele. Regulus perguntou se era por causa da guerra entre demônios e humanos, então Setsu explicou que Toma estava por trás disso e planejava matar todos. Regulus queria ir com ele, mas Setsu disse que Toma poderia tentar causar problemas no continente dos Homens-Fera, então ele precisava ficar caso fosse necessário. Ho então se ofereceu para tomar o lugar de seu pai, mas quando Regulus tentou protestar, Hyuga, o comandante do exército do Zul Dourado, o interrompeu. Ele disse que demônios e humanos eram seus inimigos, e eles também estavam em risco de uma invasão, então não podiam dispensar pessoas para ajudar Setsu. Regulus concordou, mas lembrou-lhe que Setsu era seu camarada, o que fez Hyuga perguntar se podiam confiar no suposto herói que desapareceu anos atrás. Ho defendeu Setsu dizendo que ele era confiável, mas Hyuga argumentou que só porque ele voltou não significava que pudessem voltar a como as coisas eram. Para resolver a questão, Regulus decidiu fazer a moda antiga, então Hyuga desafiou Setsu para um duelo, como é a cultura dos homens besta. Regulus então anunciou que ele iria oficializar o duelo, e que quem vencesse se tornaria o noivo de Ho. Setsu tentou explicar que não tinha planos de se casar com a agressiva prancha de surf, mas Hyuga disse a ele que o aguardaria na arena ao meio-dia do dia seguinte. Mais tarde naquele dia, Regulus pediu desculpas a Setsu por ter o arrastado para um duelo, mas explicou que era a única maneira de convencer os cabeças duras dos homens besta. No entanto, Setsu ainda estava incrédulo que ele o havia sacrificado para agradá-los, mas Regulus disse-lhe que, se vencesse, teria apoio militar e Ro como um bônus. Naquela noite, Ro foi ver Hyuga para fazê-lo entender que ele não tinha chance contra Setsu. Hyuga disse que sabia disso, mas seu orgulho como homem-fera não o deixaria recuar. Ele também revelou que tinha uma boa chance de lutar devido ao símbolo mágico tatuado no seu braço, que convertia forte determinação em força, então ele faria o que fosse preciso para protegê-la. No dia seguinte na arena, Setsu e Hyuga enfrentaram-se, e enquanto lutavam, Hyuga usou uma habilidade chamada Garra Voadora, mas Setsu a pegou e a devolveu para ele. Ele então pediu a Hyuga para parar de brincar e lutar de verdade. Então ele se transformou completamente em besta, mas ainda não era páreo para Setsu. Setsu então disse a Regulus para encerrar a luta e deixá-lo levar Ho com ele. Mas Hyuga se sentiu insultado com seu comportamento indiferente, o que fez sua runa brilhar e ele perder o controle. Ele atacou Setsu, então Livia jogou sua espada nele, mas quando ele cortou o braço de Hyuga, ele cresceu novamente. Ho correu em direção a eles, mas Setsu a parou dizendo que se ela chegasse muito perto, seria perigoso. Ela disse que tinha que derrubá-lo como uma orgulhosa guerreira homem-besta, então Setsu concordou em lutar com ela. Antes que ele pudesse invocar Gluttony, a arena ficou nebulosa e a cabeça de Hyuga se desintegrou, e em seu lugar estava uma ilusão de Touma. Ele disse a Setsu que sentiu falta dele, e continuou a dar-lhe um discurso inteiro como um ex-obcecado e tóxico sobre como,
Quando ele planejava eliminar o mundo, apenas os dois ficariam. Hou interrompeu, e quando ele tentou se livrar dela, Setsu o impediu, o que só deixou Toma com raiva por ele defender uma mulher baixa e feia. Ele então informou Setsu que Destiné havia começado sua invasão do continente demoníaco, e disse-lhe que quando ele chegasse lá, já seria tarde demais antes de desaparecer. Depois que Toma desapareceu, o corpo sem cabeça de Hyuga caiu no chão e começou a chover. Na sala do trono, Regulus pediu desculpas a Setsu, mas ele disse que não era hora para sentimentalismos e que voltaria para o continente demoníaco para parar Toma. Ele prometeu providenciar um navio para a viagem e enviaria seu exército em seguida. Enquanto isso, Hou ainda estava na arena, então Setsu foi perguntar como ela estava, e ela disse que não podia se deixar levar pelo sentimentalismo porque tinham coisas importantes para resolver. Há 10 anos, Setsu e Tuma foram convocados ao reino de Destineia, e o rei declarou que eles eram salvadores enviados por Deus à sua nação. As pessoas reunidas na sala do trono começaram a chamá-los de heróis, o que fez Setsu chamá-las de loucas. Ele disse que nunca concordou em se tornar o herói deles, enquanto os acusava de tirá-los ilegalmente de suas vidas sem nenhuma explicação, esperando que eles os salvassem como se fosse seu dever. O rei perguntou qual era o seu nome, e ele respondeu, olhando-o de forma bem desafiadora. Mais tarde, enquanto Tuma observava Setsu treinar, ele perguntou como ele podia estar tão calmo quando tudo ao redor deles era uma loucura. Setsu explicou que este mundo tinha magia, monstros e demônios, então eles precisavam ser fortes se quisessem sobreviver. Toma admitiu que estava com medo de ir para a guerra, mas Setsu disse que eles precisavam treinar, já que não sabem quão forte é a sua trama de proteção. Um dia, Setsu disse a Toma que estava partindo para explorar o mundo para compreendê-lo melhor. No entanto, Toma admitiu que ainda era um covarde e não podia ir com ele, mas prometeu ficar mais forte. Setsu então se despediu dele antes de se juntar aos amigos fora do castelo para começar sua jornada. O tempo passou e Toma recebeu o título de Herói de Prata pelo rei por suas conquistas na batalha. Após ganhar seu título, Toma liderou um ataque a um templo, mas antes que pudesse partir, uma luz brilhante o iluminou do altar e uma voz disse que os fracos não mereciam existir. A voz disse que podia ver em seu coração e conhecia seu verdadeiro desejo, o que o fez se virar. A voz lhe disse que poderia conceder-lhe todos os seus desejos e todo o poder que ele precisava. Então, completamente encantado pela voz, ele estendeu a mão e pegou o colar da estátua. A próxima coisa que ele soube foi que acordou e encontrou seus soldados mortos ao seu redor. E enquanto caminhava na chuva, um cavaleiro se aproximou com notícias do Tratado de Paz. Enquanto conversavam, uma carroça passou por eles, e dentro estavam Setsu e seus amigos, o que fez Toma se perguntar por que ele estava ali. Após a assinatura do Tratado de Paz, Toma foi falar com Setsu, que estava em pé na muralha do castelo, olhando para a cidade. Ele disse a Setsu que estava impressionado com sua capacidade de acabar com a guerra facilmente, mas Setsu disse que não foi o único que contribuiu para isso. Setsu lhe disse que ele também era importante, e quando Toma tentou explicar que foi a promessa deles que o manteve, Elka chamou Setsu, pedindo que se juntasse a eles. Setsu então se virou para ir embora, mas Toma o deteve e disse que, já que a guerra acabou, eles deveriam retornar para seus mundo. Ele disse que tinha encontrado um caminho de volta, mas Setsu revelou que não estava pronto para voltar, porque tinha muito mais a ver. Isso não agradou Toma, então ele começou a se perguntar por que Setsu diria tal coisa, o que permitiu que a voz entrasse em sua mente e o corrompesse. Antes que Setsu pudesse abrir a porta, Toma anunciou seu plano de destruir tudo que atrapalhasse eles ficarem juntos. Ele não deu tempo suficiente para Setsu reagir antes de atacar, mas Setsu foi rápido o bastante e bloqueou. Toma riu como um maníaco enquanto lutava com Setsu, que não entendia o que tinha acontecido com ele, e à medida que a batalha ficou intensa, uma grande explosão ocorreu. Quando os amigos de Setsu chegaram ao lugar, ambos tinham desaparecido. Toma conseguiu sobreviver e acabou no templo, mas estava fraco e à beira da morte até que a joia começou a brilhar. Ela mostrou-lhe um laboratório onde outros estavam sendo usados para experimentos, então ele decidiu salvá-los, pois eram semelhantes. Assim, Toma atacou a instalação, libertou todos eles e pediu que o ajudassem a destruir o mundo. De volta ao presente, depois de aparecer para Setsu no continente dos Homens Bestas, Toma disse aos seus amigos que era hora de acabar com o mundo e se tornarem deuses. Enquanto isso, os navios do exército de Destinia estavam a caminho do continente demoníaco, e o general lembrou aos soldados que era uma ordem do rei lutar a guerra. Assim que pousaram, a batalha começou de forma intensa, com cada lado fazendo o melhor para superar o outro. Mas o exército humano conseguiu romper as defesas dos demônios e entrou no acampamento deles. Glenn ataca pelo flanco, e Thea aconselha os alunos a não irem atrás de inimigos feridos ou em fuga, enquanto Elka lhes diz para esperar que o inimigo concentre a atenção na frente antes de atacar. Enquanto ela e Thea atacavam, os alunos hesitaram porque era a sua primeira batalha, mas eventualmente reuniram coragem e lutaram contra os demônios.
Uma das estudantes ficou com medo, e quando estava prestes a ser atacada, Yui a salvou usando magia de fogo. Enquanto encorajava a garota, ela notou um grupo de estudantes tentando matar um soldado ferido, mas ela interveio, dizendo que não era aceitável matar alguém que não podia revidar. Nesse momento, ouviu uma voz rir antes que círculos mágicos aparecessem no céu, e então, soldados mágicos armadurados desceram deles. A última a emergir foi uma Alizi possuída, que não perdeu tempo em atacar os humanos, fazendo os demônios pensarem que eram reforços até serem atacados por eles também. Depois que Glein derrubou os soldados, ele notou que eles pareciam conter pessoas, e enquanto ponderavam sobre a situação, perceberam que era Alizi quem estava lutando contra eles. Quando Melior entrou na luta, Elka exigiu saber o que ela tinha feito com Alizi. Então ela explicou que, por ser poderosa, a transformou em uma boneca. Ela ofereceu transformá-los todos em bonecas também, e Elka tentou atacá-la, mas ela controlava Alizi, então as duas meninas lutaram. Melior então cortou seu pulso e usou seu sangue para criar monstros que enviou após Thea e Glein. Elka usou sua magia de gelo para derrotar um dos monstros. Glein usou sua espada para atacar, e Thea usou feitiços mágicos antes de Yui se juntar a eles. Irritada por eles conseguirem derrotar seus monstros, Melior ordenou que Alizi os matasse, mas Glein enfrentou-a e a nocauteou. Elka então atacou Melior e conseguiu apunhalar seu órgão mágico, mas ela não morreu, o que os deixou com uma expressão de confusão. Então Melior explicou que seu corpo tinha sido modificado, então ela tinha um órgão mágico extra. Ela então usou um feitiço chamado Quebra de Limite para invocar uma quimera de 3 cabeças, após o que pulou em uma das cabeças e fundiu seu corpo com ela antes de atacá-los. Eles rapidamente pularam para o lado, mas quando a quimera atacou com um sopro de fogo, Thea e Yui protegeram os outros com escudos mágicos. Logo, Thea caiu, pois seu poder mágico se esgotou, e enquanto a quimera se preparava para outro ataque, Alizi apunhalou Melior. Ela então a abraçou enquanto lembrava dos bons momentos que passaram juntas, até que a força vital saiu dela. Mais tarde, Glein explicou a Elka que, embora os ferimentos de Alizi fossem graves, a magia de cura estava funcionando nela. Enquanto Thea pediu que descansassem um pouco, um braço sombrio surgiu do rio, e o homem que Setsu enfrentou durante o casamento de Desas apareceu. Yui disse que iria lutar com ele, então todos tentaram impedi-la, mas ela argumentou que se Setsu estivesse em seu lugar, ele lutaria. Thea decidiu apoiá-la, embora Elka a advertisse para não perder. Mas antes que a luta pudesse começar, Setsu fez uma entrada dramática. Ele se virou para seus amigos e disse que estava tudo bem, o que fez uma Yui empolgada se deixar levar e pular nele. Quando desceu dele, Setsu pediu desculpas por ter voltado tarde, mas Yui disse que estava tudo bem e pediu para ela se afastar com os outros. O Homem das Sombras disse que estava ansioso para lutar com ele desde a última batalha, e tirou seu manto, o que fez Setsu confessar que ele passou no teste de vilão, mas o homem disse que agora estava muito mais poderoso. Setsu sacou sua espada, mas olhou para seus amigos que estavam sendo protegidos pelo escudo mágico de Yui. O homem perguntou por que ele se importava com os insetos insignificantes, ao que ele respondeu, dizendo que os insetos ainda eram seus amigos, então os protegeria antes de atacá-lo. Enquanto isso, Kurohino estava espancando alguns soldados quando Shironeko tentou falar com o cara bom que estava dentro dela, mas ela riu na cara deles e ridicularizou sua tentativa de Talk no Jutsu. Ela então declarou que destruiria a irmandade delas e as atacaria, mas as garotas conseguiram resistir. Quando ela cortou Minako, Shironeko aproveitou a chance para chutar seus joelhos enquanto Minako bateu em seu estômago. As garotas acharam que tinha acabado até ela crescer membros extras e confundir Minako com uma garrafa de ketchup enquanto a apertava até a morte. Em seguida, ela lançou Shironeko para longe antes de ativar seu Limit Break enquanto tentava acabar com elas. Ela disse que a irmandade era uma maldição, mas Shironeko argumentou que ela era a única pessoa que achava que era uma maldição. Ela ficou irritada e tentou atacá-la, mas Shironeko conseguiu chegar até sua irmã e quando elas tocaram as mãos se fundiram em uma só. Kurohino ainda zombava delas, mas as irmãs correram além dela, revelando que ela não tinha chance contra a forma de fusão delas. No entanto, ela saltou para trás e cresceu mais membros antes de atacar, mas as irmãs começaram a girar e cortaram a maioria de seus braços, fazendo-a cair no chão. Mas ela se recusou a desistir porque não queria que o poder da irmandade dela se espalhasse ainda mais. Kurohino tentou atacar novamente, mas as irmãs a socaram, e desta vez ela ficou no chão. E quando elas se separaram, Shironeko a convidou para se juntar à irmandade delas. Então ela apenas desmaiou, pois era uma opção melhor. Enquanto isso, um dos aliados de Toma atacou o acampamento do demônio, e quando tirou sua capa, ele parecia um membro do reino Nilkama, e revelou que seu nome era Virtus. Os soldados ficaram muito surpresos para atacar novamente, mas Ro pulou sobre suas cabeças e deu um soco no rosto dele, após o que disse aos soldados presentes para recuar.
Quando eles saíram, Vidus aconselhou-a a abrir espaço, já que ela dava socos como um bebê. E na verdade, ela confirmou que os braços dele poderiam ser mais fortes do que Vibranium. Virtus admitiu que era feito de ferro e disse que foram os humanos que o criaram. Ele explicou como Toma o salvou, e isso só a irritou, pois ela chama Toma de louco que queria a destruição do mundo. Virtus disse que não havia nada de errado com isso e lhe disse que todos morreriam, assim como Ruga. Isso irritou Ro, então ela o chutou e machucou o joelho no processo. Mas quando ela ativou seus poderes, prometeu que continuaria batendo nele até ele quebrar. Virtus então liberou seus verdadeiros poderes e dissolveu seu corpo em pequenas moléculas, que se transformaram em pellets de ferro. Enquanto Ro assistia, os pellets a atingiram de todos os ângulos, fazendo-a tossir sangue e cair. Virtus acreditou que ela estava morta e virou-se para sair, mas Ro levantou-se e carregou-se antes de atacá-lo. Virtus fortaleceu seu corpo enquanto Ro desferia socos sobre ele, mas ele não esperava que ela rompesse e causasse dano. Ele então produziu espinhos do corpo e empalou-a, mas Ro quebrou-os antes de socar através do estômago dele e cair no chão. Embora Virtus a chamasse de tola, ele usou seu poder para curá-la, e quando Ro percebeu o que ele tinha feito, perguntou por que ele a salvou. Ele tentou explicar, mas estava fraco demais e caiu. Então ela perguntou por que ele trabalhava para Toma, e Virtus disse que era porque gostava de caras bonitos. A luta entre Setsu e o Cara das Sombras continuou, e ele tentou atacar Setsu depois de usar suas sombras para prendê-lo. No entanto, Setsu bloqueou e o empurrou de volta, o que fez o homem perguntar por que ele era ridiculamente poderoso. Mas Setsu disse para ele desistir e chamar Toma. O homem riu e ativou o Limit Break, que cobriu seu corpo com uma armadura antes de carregar contra Setsu. Enquanto lutavam, a armadura absorvia os ataques de Setsu, o que permitiu que ele socasse Setsu e o jogasse para longe. Setsu levantou-se e canalizou sua energia na espada antes de atacar o homem, quebrando sua armadura, e a espada quebrou. Mas ainda assim, ele avançou contra Setsu, que o chamou de tolo, e deu o golpe final. Enquanto isso, Toma, que estava a caminho do castelo de Dezas, logo percebeu que todos os seus aliados haviam sido derrotados, mas decidiu acabar com tudo de uma vez por todas. Livia correu para o escritório de Dezas, e enquanto os dois discutiam como as marés da guerra estavam mudando a favor deles, Toma entrou, dizendo que a guerra nunca terminaria enquanto ele estivesse vivo. Ao mesmo tempo, Setsu chegou ao palácio e correu para ver como seus amigos estavam, o que deixou Toma com ciúmes, mas ele acreditava que tudo mudaria quando restassem apenas os dois. Setsu então investiu contra Toma, que igualou seu golpe com a espada, e enquanto lutavam, Toma lançou um raio em Setsu, e quando quebrou o teto e rachou o céu, Livia admitiu que eles estavam em outro nível. Setsu então perguntou a Toma se ele tinha terminado de aquecer, então Toma o atacou novamente com alguns raios de energia que Setsu usou sua espada para desviar. Toma flutuou atrás dele e usou sua espada para enviar mais ataques. No entanto, Setsu não conseguiu desviar a tempo e foi atingido. Toma zombou dele, dizendo que estava enferrujado, então Setsu decidiu levar a sério. Os dois avançaram um contra o outro novamente, mas Setsu desarmou Toma, e então largou sua espada antes de socá-lo no rosto. Toma revidou e empurrou Setsu antes de transformar sua espada em uma arma gigante, que ele dispara e cria um buraco na parede da montanha, surpreendendo Setsu, que agora está mais determinado a detê-lo antes que ele possa usá-la em outro lugar. Setsu avançou contra Toma antes de chutá-lo para fora do castelo, e enquanto flutuavam no ar, Toma tentou acertá-lo, mas não conseguiu. Então ele transformou a arma em uma metralhadora e continuou atirando em Setsu, que então convocou Gluttony, que devorou o ataque antes de canalizar energia em suas espadas e enviá-la em direção a Ichi Toma. Nesse momento, os amigos de Setsu chegaram e ele disse que estava feliz por todos estarem seguros. Mas Toma ficou bravo ao lembrar-se de Setsu, o deixando para sair com os amigos que havia feito. Enquanto ele carregava sua energia mágica, Setsu percebeu que a energia não vinha de Toma e recordou que foi da mesma forma na primeira vez que eles lutaram. Toma então declarou que resolveria tudo e decidiu sacrificar sua vida para ganhar mais poder. Quando ele se acalmou, sua arma havia mudado, e Setsu percebeu que ele havia usado o limite. Intervalo. Toma começou a disparar contra Setsu, mas ele desviou de todos, então ele direcionou sua arma para os amigos de Setsu. Setsu conseguiu usar o Gluton para absorver a maior parte do ataque, mas alguns atingiram seus amigos. Felizmente, eles conseguiram criar uma barreira mágica que os protegeu das explosões. Setsu então enviou golpe após golpe em Toma, até quebrar sua arma, depois do que conseguiu atacá-lo. Enquanto Toma caía, viu flashes de sua vida com Setsu, e sua raiva o envolveu ainda mais. Quando a luz se dissipou, ele estava flutuando ao lado de um canhão maior, que disparou contra Setsu. A força da explosão derrubou Setsu, o que fez Toma pensar que finalmente o tinha derrotado. No entanto, Setsu se levantou e cercou Toma em uma barreira dimensional, tornando impossível usar sua arma.
Então, Setsu cravou a espada no chão, levantando as pedras, o que fez Toma entrar em pânico. Então ele lembrou a ele que prometeu protegê-lo, mas Setsu não mexeu um músculo para ajudá-lo. Quando Toma abriu os olhos e percebeu que ainda estava vivo, perguntou a Setsu por que ele não o matou. Então Setsu explicou que planejava trazê-lo de volta à razão usando sua espada para consumir a maldição que o controlava. Setsu lembrou de que ele prometeu protegê-lo, e embora Toma afirmasse que tinha feito tantas coisas ruins, Setsu revelou que quer que ele compense seus pecados. Algum tempo depois, Setsu desceu até a cela de Toma com Desas e Regulus. Eles informaram que a punição dele seria usar sua magia para transportar os estudantes de volta para casa. Toma ficou surpreso, então Desas explicou que fazer isso esgotaria sua magia e o tornaria um humano normal. Setsu sugeriu que ele fosse com os alunos e começasse de novo no mundo deles, mas Desas disse que a única razão pela qual estavam permitindo que ele fosse livre era porque Setsu havia falado com eles. Mais tarde, Toma fez como lhe foi dito e usou sua magia para transportar os estudantes de volta para casa. Naquela noite, Setsu perguntou a Toma por que ele não foi com os estudantes, e ele lhe disse que era porque queria espiar seus pecados viajando pelo mundo que uma vez tentou destruir, para ver como poderia ajudar. Setsu então lhe desejou boa sorte, e os dois se separaram. Fora do castelo, Setsu se despediu do amigo, e uma elca chorosa implorou para que ele a levasse com ele, mas Thea lembrou-a de que tinham muito trabalho a fazer. Yui logo se juntou a eles, e Setsu perguntou se ela tinha certeza de que queria viajar com ele. Yui disse a ele que decidiu sempre ficar ao lado dele e pretendia fazer exatamente isso. Então os dois partiram juntos e viajaram para diferentes palácios. Se você chegou até aqui, vamos confundir os falsos fãs comentando Isekai Ho. Além disso, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.